Bom dia para você da Igreja Central de Engenheiro Coelho que está nos acompanhando todos os dias com o estudo da lição. Hoje, o dia 20 de julho, nessa terça-feira, vamos estudar a lição cujo tema é Perdoado e Esquecido? Muitas vezes cometemos erros graves em nossa vida. Às vezes esses erros são irreparáveis no sentido de que as consequências, elas deixam marcas para sempre. Porém, existem outras coisas que acontecem e Deus nos perdoa e fica por isso mesmo. Só que o que vamos estudar hoje é sobre o pecado de Davi. Davi, ele, como vocês viram ontem, ele deveria muito bem estar em uma guerra, lutando ao lado de seu povo para poder conseguir alcançar a vitória. Mas Davi não deveria ficar em casa e foi isso exatamente o que ele fez. E ao passear ali pelo seu terraço, sua casa, ele acabou vendo ali uma moça bela aos olhos, o corpo dela, e ele se interessou por aquela mulher e depois, mais tarde, usando o seu poder como rei, se deitou com ela. Só que as consequências não poderiam ser outras. Isso fez com que Davi ele cavasse cada vez mais a sua cova. Fez com que Davi cada vez mais sofresse com as consequências daquele pecado. Davi, ele entendeu, depois que o profeta Natan conversou com ele, Davi entendeu o seu pecado. Tanto é que quando o profeta Natan lhe contou ali aquela história sobre a ovelha, né, que foi morta ali, a ovelha, a única ovelha, né, daquela pessoa que foi morta por aquela pessoa que tinha várias ovelhas, Davi, ele deu sua própria sentença. E Davi, depois que Natan falou, esse homem é o Senhor, depois que Davi ele reconheceu o pecado que ele havia cometido e as coisas que ele havia feito para poder tentar encobrir esse pecado, fez com que Davi cada vez se afundasse mais e mais e mais. Só que o perdão de Deus, ele é grandioso. E muitas das vezes Deus ele estende para nós o perdão muito antes de nós arrependemos verdadeiramente do nosso pecado. Antes mesmo de Davi ele entender, né, o seu pecado, aquilo que ele havia feito, aquele assassinato e tudo mais, Deus, através do profeta Natan, já havia estendido para ele a oportunidade do perdão. Tanto é que Davi, mais para frente, ele escreve um salmo inteirinho sobre aquela mudança de vida, de pensamento que ele havia tido. Mas, ainda assim, as consequências vieram sobre ele. Davi, como nós sabemos, perdeu o seu filho com aquela moça, depois Betseba, depois ele teve outro filho, que foi o grande rei Salomão, mas as consequências elas continuaram. Então, muitas vezes, Deus pode nos perdoar dos nossos pecados, só que às vezes as marcas vão ficar, que nem uma cicatriz. Mas é importante que mesmo que essas marcas fiquem, que todos os dias busquemos a Deus em oração, busquemos a Deus todos os dias, buscamos a Deus na palavra dele, pedindo cada vez mais o perdão e uma mudança de vida. Para nós poder encerrarmos a lição de hoje, eu gostaria de ler do verso 1 ao 6 do capítulo 51, que diz o seguinte, a oração de Davi a Deus em relação ao arrependimento desse pecado. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agrado da verdade, no íntimo e no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Deus sempre se agrada da verdade. E mesmo que você tenha cometido algum pecado, você tenha algum pecado acariciado, algum problema, seja em ações, em atos, em pensamentos, se você confessar a Deus, ele tem o poder de perdoar, porque Deus ele sempre quer a verdade. Mesmo que seja difícil para você, que você esteja lutando contra esse pecado, ore a Deus que ele vai te dar força para poder vencer. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje, que você possa ter uma excelente semana. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, por favor, continue conosco todos os dias da nossa vida. Venha nos perdoar, nos limpar e nos purificar de qualquer pecado. E mesmo que às vezes alguma consequência venha ficar, que isso seja como uma cicatriz,
sempre nos lembrando de que não devemos cometer aquele pecado, mas também sempre devemos nos lembrar de que o seu Deus é poderoso e grandioso o suficiente para nos conceder o teu perdão. Abençoa a vida de cada um que está acompanhando essa lição. Nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe.